Gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Sou Yuri Belchior e antes da gente começar, eu dou as boas-vindas a você que está chegando agora. Te convido a se inscrever no canal e para nós que já estamos aqui juntos há um tempo, deixa aí aquele joinha. Também ative o sininho para receber as notificações, assim você vai receber todos os avisos de quando eu postar um vídeo novo aqui. Você não vai perder nenhum dos nossos vídeos. E o vídeo de hoje é um vídeo especial, porque nós vamos continuar falando sobre a Semana do Livro. Nós vamos continuar falando sobre o livro, né? Dia 23 de abril, agora é Dia Mundial do Livro. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tópico que meio que divide os livros em duas grandes categorias. Essas categorias, em matéria de literatura, são os clássicos e os best-sellers. Afinal de contas, qual a importância dessa divisão? Quais os efeitos que ela gera nas pessoas ou na visão que os leitores têm uns dos outros? Será que é importante a gente refletir de forma crítica sobre esses conceitos? Bom, primeiro a gente precisa entender o que são os clássicos e o que são os best-sellers. Antes da gente pensar direto nesses conceitos, vamos retomar um pouco aquilo que a gente falou nesse vídeo que eu vou deixar para vocês aqui no card, que é sobre o início do livro. Durante a história do livro, o livro antes era algo muito valioso, muito difícil de ser confeccionado. Na Idade Média, por exemplo, você tinha as letras enormes, né? Era uma coisa muito cuidadosa, caprichosa. Depois as letras vão ficando menores, o livro vai, com a imprensa, ele vai se popularizando, né? Vai se tornando mesmo um verdadeiro produto, um instrumento, né? Um veículo de informação. E com isso, o livro deixa de ser algo exclusivo de um tipo específico de pessoas. Ele passa a ser algo mais popular, algo que todas as pessoas vão ler. Entretanto, as pessoas não vão ler o mesmo livro, né? As massas, vamos falar assim, esse termo pode soar um pouco pejorativo, mas o grande número de pessoas vai ler um tipo de livro que é mais com um discurso mais aberto para esse grande número de pessoas. Livros mais específicos, principalmente quando a gente está falando de livros de literatura, como sendo os clássicos, serão lidos por um grupo mais restrito de pessoas, porque são leituras que vão exigir um pouco mais do leitor. Isso não cria a categoria de que, ou ao menos não deveria criar, de que algumas pessoas são melhores que outras pelos livros que elas consomem, não é? Então, a gente agora, que a gente já pensou sobre essa popularização do livro e os efeitos que isso gera, inclusive, né, para os textos, que nós agora teremos textos para todos os gostos, para todos os assuntos, para todos os tipos de leitor, agora a gente pode sim entender o que é um clássico, o que é um best-seller. O clássico, ele geralmente é um livro que ele foi produzido em um determinado momento, mas ele ultrapassou os séculos. A sua luz, a sua qualidade textual, o conjunto de características que lhe determinam o valor é tão forte, tão consistente, que ele foi sendo levado adiante pela tradição, pelo cânone literário, né? O conjunto de obras consagradas da literatura. Já o best-seller, ele é um fenômeno de vendas. É isso mesmo, como o próprio nome já diz, né? Ele é um livro muito vendido, um fenômeno editorial, é lido por muitas e muitos milhões de pessoas. Entretanto, ele não é um fenômeno, ele não tem o seu valor devido às suas qualidades intrínsecas, ou seja, as suas qualidades textuais, né? As suas qualidades discursivas, as suas qualidades com literatura mesmo, né? O valor dele é dado pelo seu sucesso de vendas. Muitas das vezes esse sucesso de venda é meio produzido, né? Um efeito meio que em função de um hype. O que é isso? As pessoas começam a falar daquele livro na internet, tem campanhas de marketing, né? De publicidade,
né, com muitas propagandas, né? Você vai na livraria, aquele livro está exposto, está super bem exposto, às vezes até com material de divulgação. Então isso tudo serve para divulgar esse livro. Mas não significa que esse livro que está sendo divulgado, ele é mesmo um sucesso, ou ele é realmente um bom livro. Talvez o que tem por trás ali é muito dinheiro das editoras, né, para poder fazer daquele um produto cultural, né, e a gente pode pensar mesmo numa indústria cultural, né, por trás dessas editoras, ou seja, esse produto, esse livro vai ter um sucesso não pelo que ele é, né, mas pelo que ele está sendo via editoras. Isso afeta até a nossa percepção como leitor, né? Às vezes um livro não tem tantas qualidades, mas ele foi tão falado, tão debatido, que você começa, inclusive, no momento de leitura, a interpretá-lo, procurando, não tem que ter alguma coisa para isso aqui fazer tanto sucesso, né? Muitas das vezes não tem. Em outras ocasiões também, há uma espécie de preconceito do outro lado. Eu vou explicar. Os clássicos, eles não são clássicos durante toda a eternidade. Como eu já disse aqui, em um vídeo do nosso curso de Introdução à Teoria Literária, que eu vou deixar aqui para vocês, né, o valor das obras ele muda ao longo do tempo. Então, um livro pode se tornar clássico e deixar de ser clássico nos anos depois, né? Muitos livros hoje que nós não temos como sendo clássicos da literatura, podem, no futuro, amanhã, né, daqui a uns 100 anos, não sei quando, se tornar um clássico. E, depois de um tempo, deixar de ser um clássico também. Porque, ao longo da história, né, do curso, do tempo, os leitores vão receber essas obras literárias de formas diferentes. Então, esse valor do clássico não é estático. Claro que há obras como, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, Eneida, Divina Comédia, são obras que estão nos pilares assim, da cultura, né? São obras que estão vindo, né, junto conosco há muitos e muitos séculos. Então elas têm um valor maior, né? Inclusive porque quando elas vêm junto para a gente como um clássico, ela é tomada como um horizonte e reproduzido, inclusive, por outras obras literárias que não são clássicos, mas que se ancoram nela. Por exemplo, o próprio Dan Brown fez referência à Divina Comédia recentemente, né, no seu livro Inferno. Né, e faz toda uma questão, tem toda uma referência ao Dante, Alighieri, etc. Né? Então, olha para você ver, o Dan Brown, que é um escritor de best-sellers, faz referência a um clássico. Isso mostra, né, por que, em que lugar, como que os clássicos constituem, né, a base cultural, né, ao menos a base cultural mais ou menos comum do que a gente chama de Ocidente. Então, esses clássicos também vão ser definidos como clássico, principalmente pela crítica especializada e geralmente acadêmica, principalmente nas universidades. São as universidades, né, grandes centros de debates, né, especializado, de crítica especializada, de pessoas que estudaram, né, muito tempo, não só crítica textual, como história, filosofia, estética e outras coisas, e vão debater, né, e vão eleger algumas coisas como tendo qualidade e outras não tendo. Tudo bem, esse debate é discutível, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Mas, de um lado, você tem então os clássicos, que são, né, meio que inventados, vamos falar assim, bem entre aspas, os clássicos são inventados pela crítica especializada e acadêmica. Já os best-sellers são verdadeiros fenômenos editoriais. Qual que é o problema dessa divisão? O problema dessa divisão é que ela pode criar uma espécie de hierarquia de livros. Então, pessoas que consomem livros best-sellers, pessoas que, por exemplo, leem Paulo Coelho, o Crepúsculo, podem sofrer uma espécie de bullying, né, de preconceito literário. E é muito importante a gente pensar essa expressão. Né?
essas pessoas vão se transformar em leitores menores por consumir esse tipo de leitura, né? A própria crítica universitária e acadêmica não leva em consideração a importância dos youtubers, ou melhor, dos booktubers, que são os youtubers que são especialistas em livro, e aqui eu me coloco, eu mesmo, como uma espécie de booktuber, ainda que um pouco às avessas, porque eu não consigo acompanhar os fenômenos editoriais, né? A universidade ela não considera a importância dessas pessoas, desses leitores, para poder movimentar, né, o mercado editorial. Então, olha para você ver, a universidade ela mesma reforça esse preconceito literário. Isso é muito grave em um país como o Brasil, onde as pessoas não leem, né? É importante considerar uma coisa: quando você começa a ler, e você começa pelos best-sellers, eu comecei por um best-seller, que foi o Harry Potter, obviamente, né? Como muitas pessoas da minha geração. E o Harry Potter foi porta de entrada para que eu pudesse ler outras coisas que estavam fora da minha zona de conforto. Livros de filosofia, livros de teoria literária, livros de vários tipos, né? E hoje eu sou um leitor que consigo, sim, ler clássicos, graças também à minha formação em letras, mas eu não tenho preconceito de ler coisas que a academia não vê com bons olhos. E eu acho muito importante a gente rebater esse preconceito literário. Quando a gente rebate esse preconceito literário com os best-sellers, não indica que nós estamos falando que os best-sellers têm a mesma qualidade dos clássicos. É claro que os clássicos são clássicos por uma importância cultural diversa, não melhor, mas diversa dos best-sellers. Mas os best-sellers, alguns deles, muito poucos deles, mas não todos, né, um dia podem e muito provavelmente serão considerados clássicos. Serão chaves para a gente interpretar aquele período que aquelas pessoas viveram. Né? Por que elas consumiram aquelas ideias? Afinal de contas, aquelas ideias tiveram um impacto muito grande naquela sociedade. E elas chegaram como? Através de livros best-sellers. Não é? Além disso, é importante também ressaltar como os best-sellers são uma porta de entrada para o mundo da literatura, para o mundo da leitura, né? É muito importante que não só os leitores, os booktubers e demais leitores, né, que acompanham os fenômenos editoriais, né, a partir disso, se tornando leitores mesmo, né, desenvolvendo o hábito da leitura, passem a frequentar outros terrenos, sair da zona de conforto, tentar ler um Flaubert, tentar ler um Marcel Proust, tentar ler um James Joyce. Não só isso pode facilitar para que eles saiam da zona de conforto e cheguem até essas obras, né? Também como que críticos especializados vençam os seus preconceitos, os seus pré-julgamentos e também possam ler fora daquela mentalidade acadêmica e analítica, excessivamente analítica. Ler um livro de uma história, um livro que as pessoas comuns, quando eu falo assim, é que todo mundo está comentando, está lendo no ônibus, né? Para ele poder aprender, ler por prazer, ler sem compromisso uma história, conversar com as pessoas sobre uma história, né? Para que ele não fique exilado dentro de uma bolha, né? De uma torre de marfim, que é a universidade, que acaba também fazendo dele uma espécie de idiota, né? Porque ele se acha superior por não frequentar o que as outras pessoas frequentam, né? Uma espécie de elite cultural que se acha melhor porque não se envolve com a ralé da leitura. Entenderam o que eu quis dizer? Agora, minha experiência. Eu comecei pelos best-sellers, eu estudei letras, fiz mestrado em letras, li Proust, li outros, muitos clássicos, pretendo continuar estudando a literatura na universidade, gosto muito dos clássicos, mas tenho muita vontade de ler os fenômenos editoriais. Como são muitos lançamentos, né, não dá para acompanhar tudo. Eu gostaria muito de acompanhar um pouco mais, mas de vez em quando eu seleciono um ou outro na livraria e levo para casa assim para ler, para poder, inclusive, falar
fazer uma ponte entre esses livros e outros livros, como por exemplo, A Culpa é das Estrelas, né, do John Green. Ele pode ser uma ponte incrível para que diversos leitores consigam entrar na literatura clássica, né, pensar Shakespeare, pensar o próprio Marcel Proust, né, a questão da diferença entre o escritor e o autor, que a gente sabe que tem no livro A Culpa é das Estrelas. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso. Se vocês gostarem da ideia, deixem aí para mim nos comentários. Então é importante que nós, da crítica especializada, reconheçamos, né, alguns fenômenos editoriais para poder fazer essa ponte, inclusive para ensino de literatura, para um letramento literário. Isso também é muito importante, né? O que você acha? Você acha que clássico é mais importante que best-seller? Você acha que best-seller é o melhor, porque afinal é a literatura do nosso tempo, e a gente precisa, como diria Machado de Assis, ser um homem do nosso tempo? Ou você lê os dois, você consegue ler sem um pré-julgamento? Você acha que existe uma pobreza de valores estéticos, ou seja, de qualidade textual, nos livros que estão, né, nas principais livrarias? O que você acha disso tudo? Deixa aí para mim. Nessa semana teremos mais vídeos falando sobre livros. Vídeos falando sobre livros, isso mesmo. Semana do Livro, fica junto com a gente aí, assista os vídeos antigos, caso você ainda não tenha visto, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like aí para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todos vocês, valeu!